Bom, minha gente, vamos falar um pouquinho sobre campo e bola nessa semana, porque tá difícil. Meu nome é Fernando Diniz e eu estou aqui no canal Potência Rubro-Negra para vocês saberem tudo sobre Flamengo e Olímpia do Paraguai, jogo válido pelas oitavas de final da Libertadores. Bom, saiba tudo sobre Flamengo e Olímpia. Saiba todas as informações sobre desfalques, arbitragens e todos os detalhes do primeiro jogo das oitavas da Libertadores. O jogo contra o Olímpia, que abre as oitavas de final da Libertadores, foi deixado de lado na semana do Flamengo por causa do caso Pedro. E, aliás, é por isso que eu agradeço por poder falar um pouquinho sobre campo e bola nesse caso aqui. A partida acontece nesta quinta-feira, às 9 da noite, horário de Brasília, e no Maracanã, e será transmitida pela ESPN e pelo streaming Star Plus. Não vai ser transmitida nem pela Globo, nem pelo Paramount, não. ESPN e Star Plus exclusivo. Bom, o Flamengo está em boa fase quando se trata de Copas. E na temporada também, já que só tem uma derrota nos últimos 21 jogos, mas também a derrota que teve foi os 4-0 para o Bragantino lá em Bragança Paulista. Porém, está com um clima interno muito ruim por causa da agressão do ex-preparador físico Pablo Fernandes em Pedro. Isso gerou outras situações, o que deixou o jogo contra o Olímpia em segundo plano. Lógico, porque o Pedro foi punido aí pela diretoria, está afastado desse jogo, enfim. O jogo contra o Olímpia, na verdade, ele só começou a ser falado mesmo pela imprensa, como, por exemplo, aqui entre nós do Potência e vocês, hoje, na verdade, o jogo na quinta-feira. Bom, já o Olímpia vem ao Maracanã com 5 jogos consecutivos sem vencer. São 3 derrotas e 2 empates. Dessas 5 partidas, 4 foram pelo Campeonato Nacional e a outra pela Copa do Paraguai. O Decano venceu pela última vez ainda na fase de grupos da Libertadores, quando fez 4-1 no Melgar. Quando é que um clube brasileiro vai fazer 5 jogos só entre a fase de grupos da Libertadores e as oitavas de final, hein? Só quando elas forem no mesmo mês, né? Você tem aí uma diferença o quê? De 2 meses, 1 mês e pouquinho? Então aí você não tem como fazer 5 jogos só, né? Você tem 15 jogos, sei lá, entre as oitavas e a primeira fase da Libertadores. Bom, mesmo mal nos campeonatos locais, o Olímpia está invicto na Libertadores, já que teve 4 vitórias e 2 empates e foi o primeiro colocado do Grupo H com 14 pontos. A verdade é o seguinte, muita gente está achando que o confronto do Flamengo, se não é o mais fácil, é um dos mais fáceis nas oitavas, mas o Olímpia tem que ser respeitado, tá? O Olímpia é tricampeão da Libertadores, tal e qual o Flamengo. O Flamengo só foi conseguir vitória em cima do Olímpia lá agora em 2021. Tá? O Flamengo ganhou de 4-1 o primeiro jogo e ganhou de 5-1 o segundo jogo, né? Nos 2 confrontos aí das quartas de final da Libertadores de 2021. Tá bom? Bom, o Flamengo do técnico Jorge Sampaoli tem a ausência de Pedro, suspenso por ato de indisciplina. Fora também está Pulgar, se recuperando de lesão na coxa direita. Nos últimos treinos, Sampaoli fez mistério, mas não deve mexer muito no time. A escalação provável do Flamengo é essa aqui, ó. Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas. Ayrton Lucas voltando à lateral esquerda. Thiago Maia ou Alan, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Fora estão Pedro, suspenso pela diretoria. Aí vem as 2 mudanças em relação ao time que jogou contra o Atlético Mineiro.
Felipe Luiz e Léo Pereira, ambos estão em tratamento de dores no músculo posterior da coxa esquerda. E Pulgar, que está lesionado. O Flamengo não tem ninguém pendurado e o árbitro do jogo é o Darío Herrera, da Argentina. Bom, e tem uma curiosidade com relação ao Olímpia. Você sabe quem é o treinador do Olímpia? Não? Pois é, vou trazer aqui quem é o treinador do Olímpia. O treinador do Olímpia é Francisco Arce. Você que não pegou ainda a referência de quem é Francisco Arce, nos anos 90, para quem viveu o futebol dos anos 90, Arce foi um dos maiores laterais que esse futebol brasileiro viu. Jogou no Grêmio, jogou no Palmeiras e em ambos jogou muito bem. Foi campeão da Libertadores em 95 pelo Grêmio e em 99, aliás, pelo Palmeiras, tá? E jogou muito bem em ambos. E também fez aquela final espetacular da Copa Mercosul contra o Flamengo em 99, Palmeiras e Flamengo, que foi 4-3 Flamengo no primeiro jogo. E o Flamengo precisava pelo menos empatar o segundo jogo para não ter o terceiro jogo. E empatou em 3-3 o jogo de volta, com o Arce, inclusive, fazendo um dos gols do Palmeiras, um golaço de falta, diga-se de passagem, que, aliás, o Arce batia muito bem na bola. Um grande lateral, e espero que o Arce tenha uma grande carreira de treinador também, porque eu gosto muito dele como pessoa. Mas espero que o Mengão passe pelo Olímpia. Aliás, meu palpite para o jogo, eu acho que o Flamengo era muito favorito para o confronto, só que tem que, agora com esses burburinhos internos, esse problema interno, esse favoritismo diminuiu bastante. Mas eu acho que o Flamengo ainda é favorito para o confronto, sim, senhor. Lógico que o confronto vai ser muito influenciado por conta desse primeiro jogo aqui no Maracanã, tá? O Flamengo tem muita chance de sair com a vitória hoje se o Flamengo jogar como jogou, por exemplo, diante do Grêmio lá no Sul, diante do Atlético Paranaense lá no Sul, ou seja, levando muito a sério o jogo. O Olímpia está invicto na Libertadores, não é à toa. Ah, mas o Grupo H não tinha brasileiro, portanto, teoricamente era mais fraco. Sim, mas tinha o Atlético Nacional, que era um time tradicional da Libertadores, então não é assim tão fraco o Grupo H, não. E terminou invicto com 14 pontos, uma pontuação consideravelmente alta, o time do Olímpia do Paraguai. E o Flamengo passou em segundo num grupo que tinha o Nublense, por exemplo, onde o Flamengo empatou um dos jogos, e também tinha o Alcas, que o Flamengo perdeu um dos jogos lá na altitude. Tá bom, minha gente? Bom, você que está aqui no canal é inscrito? Não? Por favor, se inscreva no nosso canal. Deixa aquele like maneiro nos nossos vídeos. Comente nos nossos vídeos, que é muito importante tanto para você mostrar o seu conhecimento de futebol, quanto para a gente também aí aumentar o nosso engajamento, tá bom? E, enfim, bom, a gente volta amanhã falando aí do que aconteceu nesse jogo entre Flamengo e Olímpia do Paraguai, o primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores. Tchau, tchau, gente!